Agora, Marquinhos, vamos aproveitar e falar sobre o Plano São Paulo, onde o Estado está ampliando o funcionamento do comércio até às 22 horas a partir do dia 1º de junho. Então, o governo de São Paulo anunciou ontem, quarta-feira, que o Estado terá nova flexibilização da quarentena contra a Covid-19 a partir do dia 1º de junho, com a ampliação do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais até às 22 horas. Inclusive, esse anúncio, Tony, ocorre apesar da estagnação de importantes indicadores da pandemia, certo? Como o número de internações, novos casos confirmados e também de porta-vozes do governo que reconhecem aí que deve haver um novo aumento no número de mortes, infelizmente, nos próximos dias. Além da extensão de horário, o governo anunciou ainda que a recomendação de capacidade máxima dos estabelecimentos será ampliada para 40% a partir do dia 24 de maio, que vai ser para 60% em 1º de junho. Então, hoje nós estamos em 40% e a partir do dia 1º de junho, a capacidade máxima para atender aí os comerciantes, atender ao público, será de 60%. E antes, o limite era também de 25% e depois foi para 30% no começo de maio, né, Marquinhos? E na prática, não há lei que multa ou fiscaliza para verificar se esse percentual está sendo cumprido ou não. A ampliação do horário de funcionamento até às 22 horas a partir de 1º de junho valerá para todos os setores comerciais, tanto também para atividades religiosas, serviços em geral, restaurantes, salão de beleza, atividades culturais, eventos sociais culturais e academias. Então, a partir do dia 1º de junho, a ampliação aí do horário de funcionamento até às 22 horas. Vale ressaltar, Marquinhos, que o governo prevê uma piora da pandemia. A gestão estadual admite que pode haver um crescimento, né, nos números de internações e também mortes por Covid nos próximos dias, mas defende que os indicadores não serão piores do que os verificados no pico da pandemia e que, por isso, a flexibilização anunciada nesta quarta-feira é acertada. Então, nós acompanhamos ontem essa coletiva e nós vamos conferir, então, um trecho da coletiva onde o coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, fala a respeito dessa situação. Dizer que nós estamos cientes que nós estamos com números em patamares ainda elevados, estamos cientes de que nós ainda vamos conviver mais alguns dias com números elevados, tanto em número de internações, quanto em número de óbitos, número de casos. Se viu que os países que avançaram na vacinação passaram por isso, num período inicial, após o início da vacinação, em quase todos houve um aumento do número de casos, sem uma correspondência nas internações e nos casos graves. E hoje, as projeções que se fazem, muito mais do que avaliar locais, horários, elas são muito mais baseadas em comportamento das pessoas. E o comportamento das pessoas diz respeito ao uso de máscaras, por exemplo. Se nós tivermos uma garantia, uma segurança de que, sei lá, 95%, 96% da população esteja utilizando máscaras, nós temos uma projeção positiva da evolução da pandemia. Se nós tivermos um comportamento das pessoas que são vacinadas, de que elas não podem voltar à vida normal, que elas precisam ainda manter distanciamento, precisam manter as medidas de precaução, nós vamos ter logo adiante redução do número de casos e redução do número de internações. Os países passaram por isso, nós vamos passar também. Nós acreditamos que ainda nos próximos 15, 30 dias, no máximo, até metade do mês que vem, nós vamos conviver com números elevados. Não são números próximos ao que nós tínhamos no início, na fase mais aguda da pandemia. Mas nós vamos manter ainda um número elevado, para depois de
3, 4 semanas, nós experimentarmos, então, uma redução pelo efeito da vacina. Quando eu falo esse comportamento, nós temos duas variáveis fundamentais para analisar: o comportamento das pessoas e a velocidade de vacinação. Quanto maior for a velocidade de vacinação, menor será esse tempo que nós vamos ainda passar para começar a experimentar as reduções. Quanto maior for o comportamento das pessoas na utilização das máscaras, na higienização das mãos, no distanciamento social, menor será esse tempo que ainda nós vamos passar até chegar no momento de decréscimo dos números. Então é isso, os cuidados são fundamentais, o comportamento das pessoas é que vai nos determinar a velocidade da redução. Por isso, as orientações precisam ser destacadas para todos, para a população não vacinada e para a população vacinada. Os vacinados não podem achar que eles podem voltar à vida normal. Há necessidade de manter o regramento, distanciamento, higienização das mãos e uso de máscaras. Com isso, nós vamos acelerar esse processo. Obrigado, governador. Essas foram as palavras do coordenador executivo do Centro de Contingência do Estado de São Paulo, João Gabado, que fala, né, Marquinhos, que só depende da população para que possamos prosseguir vivendo normalmente em meio a essa pandemia. Como sempre, né? E o comportamento. E o que percebemos também, Marquinhos, pelo menos eu percebi, é que assim, em outras fases que o comércio fechou, que o governo retrocedeu aí, fechando os estabelecimentos comerciais, nós só saímos daquela situação quando atingiu uma capacidade de 60% de ocupação de leitos de UTI, 60% de leitos de internação. Dessa vez não. Dessa vez nós reduzimos ali dos 90%, no máximo para 80%, 75%. O governo já liberou em algumas situações, com um público e o horário reduzido. Depois foi passando semanas, o governo foi aumentando e o número de leitos também foi aumentando, foi subindo essa porcentagem. E agora, a partir do dia 1º, com 60% de ocupação e o horário das 6 da manhã até as 22 horas. Então parece que o governo viu que esse negócio de fechar e abrir estabelecimentos não resolveu muito. O que vale mesmo é a consciência de cada pessoa, de cada um da sua cidade, para que possa, mesmo já tomado a vacina, continue fazendo o seu papel, usando a máscara, evitando aglomerações, e a população ainda que não recebeu essa vacina, continue fazendo o seu papel, que só assim a gente vai conseguir reduzir o número de casos, o número de mortes, e daí sim vai começar a diminuir esse pico aí da pandemia, né, Marquinhos? Pelo que nós notamos aí na entrevista, né, Tony, nessa coletiva de ontem, é que hoje o governo ele tem podemos dizer, um lado positivo, né, que é o fato da vacina. Né? Então ele vê em cima da vacina o fato de poder ter uma certa flexibilização, como mesmo nós acompanhamos na entrevista, que vai depender dos dois fatores, não somente da vacina, e também do comportamento das pessoas, né? Exato. Então vale muito a cada um que está nos acompanhando na manhã de hoje, cada um fazer o seu papel, que nesse momento vai ser fundamental para que possamos começar a caminhar, como o secretário mesmo disse. Vamos passar ainda dias difíceis. Podemos notar aqui em nossa cidade, né, Marquinhos? De sexta-feira até segunda, foram 6 óbitos aqui na nossa cidade. Estamos com 100% de ocupação, tanto em enfermaria, UTI, aqui na nossa cidade, Hospital Unimed com 100%, Santa Casa com 100%. Então vamos tomar todos os cuidados para que possamos aí ver uma luz no fim do túnel. E você, que já pode ser vacinado, faça o seu papel fundamental nesse momento, que é tomar essa vacina e continuar ainda. Porque tem muitas pessoas, né, Marquinhos? Eu já tomei minha vacina, agora eu vou poder fazer aquele churrasquinho com meus amigos. Não é assim. Ainda não é assim. Infelizmente, que possamos
muito em breve, noticiar aqui que o Brasil já pode voltar a respirar sem máscaras, né, Marquinhos? Então, cada um faça a sua parte, que é muito importante ainda nesse momento.